Fala pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre o Estatuto dos Servidores do TJ Paraná. Eu sou o Thiago Zanola, sou professor de legislações específicas e nós estamos aqui numa jornada aí para esmiuçar todo esse Estatuto dos Servidores do TJ Paraná para que você tenha aí um excelente aproveitamento em prova. O assunto da hora que a gente vai trabalhar agora é provimento em cargo público, mas inicialmente nós não vamos falar das formas de provimento, porque nós vamos trabalhar um pouquinho da parte conceitual, um pouquinho da doutrina, algumas coisas aí que são interessantes que a gente discuta, tá? Para que a gente possa, se vir uma questão meio capciosa na hora da prova, nós estejamos preparados. Então vem comigo na tela aqui. Falar em provimento em cargo público, nós estamos falando em quê? Né? Sempre que falar, eu gosto desse conceito, eu acho bastante interessante, então a gente fala o seguinte, que provimento é o ato administrativo que preenche o cargo público. E por que é que nós temos esse conceito aqui? Por que é que nós temos esse conceito? Lembra que eu falei para você, lá no bloco anterior, que nós tínhamos aí os cargos que tinham denominação própria, as suas características definidas por lei, e nós temos também, né, a quantidade de cargos, né, respectivo àquela classe lá. Então, quando a gente fala o seguinte, vai preencher o cargo público, o que a gente está falando? Vamos dizer que o TJ aí tem, né, na sua estrutura organizacional, 2.000 técnicos judiciários. E nós temos, vamos dizer, 1.800 ocupados. E, naturalmente, nós temos aí 200 que estão vagos, né? A vacância é de 200. Se eu fiz um concurso aí para 50, 100 servidores e eu quero pegar um pouco desse pessoal que passou e mandar eles para cá, o que eu vou ter que fazer? Não vou ter que baixar um ato administrativo? Vou ter que baixar um ato administrativo. Qual deles? Para o nosso estatuto ele nem fala qual é. Né? Vai fazer o seguinte, ó, essa pessoa, fulano aqui, ó, ou fulano de tal, ela vai ocupar o quê? Vai preencher uma dessas vagas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ficar aqui, ó, com 1.801 providos e 199 vacâncias. É por isso que provimento é o ato aí de preencher o cargo público. E nós temos duas formas, né? Duas formas básicas aí de provimento. Nós temos, primeiro, a forma originária de provimento em cargo público e nós temos as formas derivadas. A forma originária só tem uma, que é a nomeação. Então, se eu falar em nomeação, veja, eu estou naquele cargo público? Não, eu não vou ser nomeado para iniciar o vínculo jurídico naquele cargo. E com todo respeito aí à doutrina que a gente circula por aí, nós temos algumas mancadas doutrinárias. Que, por exemplo, fala assim, ó, provimento originário vai acontecer somente quando não existe um vínculo jurídico entre o servidor e a administração pública. Agora, vamos dizer que eu sou técnico judiciário do TJ, sou técnico TJ, e fiz um concurso para analista, passei e fui nomeado. Não vou ser nomeado para ocupar? Tem que ser nomeado. Veja, vai ser uma forma derivada de provimento em cargo público, se está sendo nomeado? Não! Eu estou tendo um ato originário de nomeação em cargo público para o cargo de analista. Então, falou em provimento originário, o que você tem que ter na ideia? Não existe um vínculo jurídico entre a pessoa, o interessado e a administração pública, para aquele cargo específico. Tá? Então, porque pode existir um vínculo jurídico anterior, sim. Tá bom? Então, falou em forma originária, é quando não existe uma relação jurídica entre a administração e o servidor para determinado cargo. É isso que você tem que levar para a sua prova, tá? Como a gente fala, eu ingresso no serviço público porque é a nomeação, tá bom? Todas as outras formas de provimento, elas são derivadas. Mas, professor, por que vai ter outras formas de provimento? Não é ocupar o cargo público? É. Mas veja, depois que eu estou dentro da administração pública, eu posso passar a ocupar outro cargo público? Em regra, não. Mas tem uma exceção. Tem uma exceção que é pela readaptação. Então, por exemplo, sou técnico judiciário e qual que é a função do técnico? É escrever. Porventura, o cara perdeu o movimento das mãos, não pode mais executar aquela atividade. O que ele vai executar a atividade agora? Vamos dizer, por exemplo, de atendente ou de porteiro de auditório.
que não depende das mãos para trabalhar. Então ele vai pegar o servidor que é técnico judiciário e vai transformar esse servidor, vai modificar o cargo dele, vai levar ele para o cargo de porteiro, para que fique readaptado aquilo lá. Então essa movimentação funcional do servidor, depois que ele é nomeado, todas essas formas são chamadas de forma de provimento derivado, tá bom? Só que olha só, tem algumas formas que já foram extintas aí constitucionalmente ou pela jurisprudência. O que você tem que entender? Falou em forma de provimento derivado, é a movimentação do servidor, tá? Dentro do seu mesmo cargo. A única que vai mudar de cargo é a readaptação. Mas, em regra, uma promoção, ele vai ter uma forma de provimento? Vai. Porque lembra que eu falei para você na aula passada que nós temos as classes, os níveis? Então, tem o nível 1. Quando eu tenho a promoção para o nível 2, não é uma forma de não é uma promoção? A promoção é uma forma de provimento derivado, tá bom? Se eu, por exemplo, me aposentei por um problema, e aí depois, vamos dizer, o cara que perdeu o movimento das mãos, ele se aposentou porque não tinha nenhuma atividade aqui dentro do 3J que ele poderia executar. Todas precisam da mão para trabalhar. Só que depois de um tempo, com os avanços tecnológicos da medicina, ele se submeteu a um tratamento experimental e recobrou o movimento das mãos. Veja, aquele motivo que levou ele a se aposentar não era a falta de movimento das mãos? Se ele recobrou os movimentos, os motivos da aposentadoria, né, se tornaram insubsistentes. Então ele é chamado de volta para o serviço público, e isso é uma forma de provimento também. Aproveitamento e disponibilidade da mesma forma. Tá? Mas antes de passar para isso aí, eu quero deixar um mnemônico. Sem aí conexões religiosas, por favor, se você memorizar o seguinte, ó, oidemo, você vai saber que a forma originária é o ingresso. O ingresso é o quê? É a nomeação. Tá? E demo, derivada, é a movimentação. Movimentação na sua carreira, que pode se dar por várias e várias formas aí. Várias e várias, tá bom? Avançando. Antes de passar aí para uma outra coisa, é importante que a gente lê essa súmula vinculante 23. Lembra que eu falei que a parte de estatuto tem um pouquinho aí de jurisprudência e tem um pouquinho aí também de doutrina? Enfim, a súmula vinculante do 23 diz o seguinte, e vai fazer sentido agora, um negócio que a gente falou lá atrás. É inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira no qual ele anteriormente é investido. Antigamente funcionava assim, o cara era técnico judiciário, trabalhava lá vários anos, chegava no topo da carreira, chegou no técnico judiciário nível 9. O que acontecia? Acontecia o acesso, ou acontecia, por exemplo, a transferência, alguns estatutos. Ele passava a ser analista judiciário na classe 1 e depois ia subindo no nível aí de analista judiciário. Tá? Acontecia isso, ascensão aí dentro do funcionalismo público. Isso não pode mais, justamente porque a súmula vinculante veio por ordem na casa. Por isso, sempre que falar na sua questão de prova que o fulano de tal, ele passou a ocupar um outro cargo público, chegou no último nível, lembre-se sempre da súmula vinculante número 23. E ela veio aí, né, quando ela foi criada, existia bastante bagunça na doutrina. E aí, ela chegou para regulamentar um outro aspecto da doutrina das formas de provimento derivado, porque a parte de provimento originário só tem uma, nomeação, beleza. Agora o provimento derivado, ele era dividido, tá? Dividido da seguinte forma. Ele tinha lá a forma de provimento derivado vertical, a forma de provimento derivado horizontal e a forma de provimento derivado por reingresso. Isso vale para qualquer estatuto que você for estudar. Qualquer estatuto mesmo, qualquer mesmo. Então, olha só. A vertical, ele fala da ascensão funcional, tá? E essa ascensão funcional, ela é o quê? Ela é proibida dentro do serviço público. A única coisa, né, que você encontrar assim, acesso e transferência. A única coisa que você pode encontrar aí é apenas a promoção. Tá? A promoção ela é permitida.
A promoção ela é permitida, é uma forma de provimento vertical derivado, provimento derivado vertical, mas ela é a promoção. Só que, como eu disse, técnico judiciário, nível 1, 2, 3, 4, até chegar ao 9. Parou aqui, vai se aposentar aqui. Analista judiciário, começou no nível 1, 2, 3, vai chegar no nível 9. Exatamente a mesma coisa, ele não vai mudar de cargo. Só que existem formas aí de provimento derivado vertical que são permitidas, que no caso aqui é a promoção. Forma de provimento derivado horizontal. Nesse caso não há ascensão e também não há o rebaixamento, tá? A única que é permitida hoje, a única que é permitida é a readaptação. E são formas de provimento que você vai estudar. Nós temos um bloco específico para falar das formas de provimento, tá? Mas já é interessante que você tenha isso aqui em mente. E temos aí a forma de provimento derivado por reingresso. E aqui não é a questão do reingresso em si, tá? Retorno do servidor desligado ou que deixou aí a administração pública. Então nós temos aí como exemplo a reintegração, temos a reversão, temos a recondução, temos o aproveitamento. São todas formas de provimento aí por reingresso, quando o servidor deixa a administração pública e volta, tá? Então, parte conceitual aí era isso aí que você precisa saber, tá bom? Voltando para o estatuto agora, nós vamos dar as regras atinentes a essa investidura, tá? Qual que é a primeira regra básica? Qual que é a primeira regra básica aí sobre investidura em cargo público? Veja, cargo público de provimento efetivo depende do quê? De concurso público. E esse concurso público, ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Veja, é proibido concurso público somente com avaliação de títulos, tá? Pode ter títulos e provas. Não pode ter só títulos, mas pode ter só prova. Pode. E o que vai determinar se ela é com provas ou com provas e títulos? A natureza e a complexidade do cargo. Naturalmente, os cargos, né, de maior hierarquia, que ganham mais, eles têm a prova de títulos também, tá? Todo cargo público ele deve ser provido por concurso público? Não, somente os efetivos. Olha, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Lembra que a gente fez a questão anterior? Ah, então, nunca esqueça disso aqui. Enfim, né, o que é o provimento? Então, é um ato do presidente que preenche o cargo e se dá com a nomeação, com a posse e com o exercício. Eis aqui o ato complexo do provimento, ou o ato complexo da investidura em cargo público. É isso que a gente vai estudar agora. Como é que é feita a nomeação, como é que é feita a posse, como é que é feito o exercício do servidor. Tópico extremamente importante, porque despenca esse assunto aqui em provas de estatuto, tá joia? Alguns conceitos que você já tem que levar antes de ver qualquer coisa. O que é nomeação? É o chamamento para a posse e para a entrada em exercício, tá? Quando você passa no concurso público, então você vai ser nomeado, né? Se ficar dentro do número das vagas, enfim, toda aquela coisa que você já sabe. O que vai acontecer? Ele vai soltar uma publicação lá, um ato administrativo falando: fulano de tal, venha tomar posse e entrar em exercício. Ele não está chamando você, então sempre que falar em chamamento, está falando em nomeação, tá? Posse, o que acontece na posse? É o ato expresso, também é um ato de aceitação das atribuições, dos deveres e também das responsabilidades. E ele é formalizado, isso aqui, ó, pela assinatura do termo de posse. Tá? Aqui na administração pública você não vai ter sua carteira assinada, enfim. O que vai dar início a esse vínculo jurídico, vamos dizer, por exemplo, o contrato, é o termo de posse. Vai assinar você, vai assinar aquele que lavrou o termo de compromisso e vai fazer também aquele o quê? Aquele que é a autoridade responsável por lhe dar posse. Ora pode ser o presidente do tribunal, ora ele pode o quê? Delegar isso para o diretor do fórum ou para o secretário, enfim, tá? E o exercício é o efetivo desempenho das atribuições. Tá? É a hora que você começa a trabalhar e, naturalmente, a hora que você começa a ganhar. Tá? Somente após a entrada em exercício que você começa a receber. Tudo isso tem prazo. Tá? Tem prazo para nomeação, tem prazo para posse e prazo para o exercício. Tá? O ato complexo da investidura é esse.
Esse é o rito que você tem que aprender de cor e salteado. Falou em nomeação, chamamento para posse. Tomou posse, você está aceitando as atribuições e deveres. Então é quando você é investido em cargo público. E o exercício é o efetivo desempenho das atribuições. Nós vamos melhorando esse gráfico agora aqui com os prazos para isso, tá? Legal que posse e exercício podem se dar no mesmo ato. Pode se dar no mesmo ato, tá bom? Pode se dar no mesmo ato. E outra coisa, cargo de provimento em comissão também obedece a esse rito. Tem que ser nomeado, tem que tomar posse e tem que entrar em exercício. Começar a receber, tá? Então, vamos estudar isso aqui então. Falando um pouquinho do concurso público, que é importante, né? Algumas regras aí também. Qual que é o primeiro passo? Né? O primeiro passo é a gente estudar. Segundo passo, vamos obter ali uma linha de raciocínio lógico. Vamos voltar ao nosso gráfico aqui, ó. Antes da nomeação acontece o quê? O concurso público, tá? Então, eis as regras aí do concurso público. No âmbito do TJ Paraná, ele é válido até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, veja, responda para mim aí. Se eu tenho um concurso que é válido 1 ano, por mais quanto tempo eu posso prorrogar ele? Tá? Se eu tenho um concurso aí que tem validade de 6 meses, mais quanto tempo eu posso prorrogar? E se ele tiver 2 anos, por mais quanto tempo eu posso prorrogar? Tá? Enquanto isso, olha só, o concurso público, como eu disse, ele é de provas ou de provas e títulos. E eu trago esse gráfico aqui para que você não confunda. Por quê? Porque as provas, elas podem ser objetivas ou objetiva e discursiva, quando tem redação, tá? Quando ela fala assim, ó, provas mais títulos, então ela pode ser a prova objetiva e discursiva também, ou só objetiva. E vai ter o quê? Vai ter os títulos, que podem ser doutorado, mestrado, pós-graduação. No edital lá pode também trazer experiência profissional. É tudo que está no edital. Pode exigir experiência? É, desde que esteja lá nas características do cargo, não é? Então, olha só. Se eu tenho um concurso que é válido por 1 ano, eu quero prorrogar. Eu posso, por exemplo, prorrogar ele por mais 2 anos, já que é o prazo máximo? Tá? O que você acha? Mais 6 meses, eu posso prorrogar por 6 meses? E mais 2 anos, eu posso prorrogar por mais 1 ano só? Tá? Vê, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Por quê? Diz o que aqui a nossa lei, ó, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Então, se eu tenho aqui um concurso que é válido por 1 ano, eu posso prorrogar ele por mais 1 ano. Se ele tem validade de 2 anos, ele vai ter validade de mais 2 anos. Se tem validade de 6 meses, vai ter validade de 6 meses. Tá? Eu já vi concurso ter validade de 30 dias. Se eu não me engano, foi para um concurso para Receita aí. E aí eles prorrogaram por mais 30 dias, porque é o que é permitido na nossa legislação, tá? Regras aí referente ao concurso público que você precisa saber disso aí. O que mais? Em vez de ficar falando aí, eu já trouxe aqui de forma bastante resumida. Então, o concurso, provas ou provas e títulos, não pode ter concurso baseado apenas na pontuação de títulos, validade até 2 anos, prorrogável por igual período, tá? A prorrogação é igual ao prazo inicial. O edital, o que é um edital? É o ato, né, um ato da administração que vai divulgar o procedimento, as regras do concurso. E aqui, ó, posso ter um novo concurso durante a validade do anterior? Vamos passar uma linha do tempo aqui. Vamos dizer o seguinte. O concurso, primeira coisa, vamos passar uma regra aqui, ó, voltar a falar sobre a validade. No dia 1º de fevereiro, por exemplo, tivemos aqui o edital. Beleza? Vamos dizer que marcaram prova. A prova foi no dia, vamos lá, 30 de abril de 2018. No dia 20 de junho, né, 20 de junho saiu o resultado. Aqui, vamos dizer, prova e aqui o resultado. Teve recurso e tal. No dia 10 de outubro, nós tivemos a homologação. Homologação do resultado. Tá? A partir de quando que é admitida a prorrogação desse concurso aqui? Tá? A partir de quando que é admitida a prorrogação desse concurso? Informação bastante valiosa, tá? Tem gente que não explica isso aqui na aula. Olha só.
É a partir da publicação do edital, vamos dizer que ele tem validade por 2 anos. Né? Ele vai ser válido a partir daqui do edital? Não. Ah, então é a partir de quando teve a prova? Também não. A partir de quando saiu o resultado do concurso? Não. O prazo de validade do concurso, ele começa a contar da homologação do resultado final. Ah, mas não diz isso no estatuto, mas é assim que funciona. E pode ser cobrado em prova? Pode, porque esse é um ensinamento doutrinário. Está na jurisprudência, enfim, nem sei onde está, mas é assim que funciona. A partir da homologação do resultado, começa a contar a validade do concurso. Tá? Então, veja, o concurso que eu fiz foi em 2009, acho que o edital foi lá por março, abril, alguma coisa assim. Prova em setembro, a homologação foi em junho de 2010. Por isso que o concurso foi válido até 30 de, se eu não me engano, até 30 de junho de 2014, que conta-se a partir da homologação. Tá bom? E beleza. Esse concurso aqui, então, ele foi feito em 2018, né? Vamos apagar aqui. Foi homologado em 10 de 10 de 2018. Tem validade de 2 anos, ele tem validade então até 10 de 10 de 2020. Decidiram aí prorrogar. Beleza? Pode. Foi prorrogado até 10 de 10 de 2022. Pode? Pode. São as regras aí do concurso público. E o TJ, veja, ele não quer esperar acabar o concurso para fazer novas, por exemplo assim, para fazer um novo concurso. Ele não quer ficar sem a possibilidade de cobrança. Então por que ele não nomeia todo mundo aprovado nesse aqui? Tá? Porque, veja, a pessoa não pode se aposentar ou falecer somente durante a validade do concurso. Pode acabar a validade do concurso, no dia seguinte falecer 10 servidores, por exemplo. Enfim, ou se aposentar 10 servidores, pode acontecer. E aí não tem concurso, aí começar a soltar, fazer edital, contratar banca, fazer prova, homologar é 1 ano. Aí tem instituição que demora 1 ano para fazer. Isso se não se enrolar na justiça aí por conta de irregularidades. Nós temos 2 hipóteses. Primeiro, se acabou o número de classificados durante a vigência do concurso, vamos dizer o seguinte, o concurso aqui, ó, ele era de 100 vagas, mas se classificaram 600 pessoas classificadas. Tá? 600 pessoas classificadas. E ele nomeou aí os 600 nesse período. Então, em 2021, por exemplo, ele nomeou todo mundo aqui. Ele precisa esperar acabar a validade desse concurso para que faça um novo? Claro que não, porque já se esgotaram os classificados. Então, a regra é a seguinte. Primeira regra. Posso fazer concurso antes da validade do concurso anterior? Posso, né? Acabou o número de classificados, posso fazer concurso público e, inclusive, nomear essas pessoas antes da validade do concurso anterior, desde que, como eu disse, não tenha mais ninguém na lista de classificados ou lá no cadastro reserva. Tá? Segunda hipótese, tem lá a vaga sim, o TJ nesse período aqui, não nomeou 600 não, nomeou aí apenas 300 pessoas. Pode acontecer? Pode. Mas lá, no comecinho de 2022, o TJ abriu um concurso, vamos dizer, em 1º de janeiro. Aqui, ó, abriu um outro concurso. Ele pode fazer isso antes de acabar a validade do concurso anterior? Pode. Pode aplicar a prova antes? Pode. Pode homologar o resultado antes da validade? Pode. Agora, ele nomeou, vamos dizer lá, foi bem rápido o concurso. Homologou o resultado em junho. Agora o TJ precisa nomear 10 servidores. O que ele vai fazer? Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente ele tem que pegar o pessoal do concurso anterior, porque o do concurso anterior ainda está válido. Então ainda tem, se tiver classificados, como eu disse, tá? Então nessa hipótese ainda quando não tem mais classificados, pode fazer e nomear. Quando ainda tem classificados, ele pode fazer concurso público, tá? Mas ele não pode nomear antes da validade do concurso anterior, tá bom? Então, vamos dizer o seguinte, dia 10 de outubro, acabou, no dia 11 ele nomeou 100 servidores. Pode fazer isso? A nomeação, digamos que é discricionária, o TJ faz quando ele quer. Enfim, leve isso aí para sua prova, tá bom? Que mais? O nosso estatuto fala que nós teremos cotas,
Veja, independentemente de qualquer outro normativo infraconstitucional que você esteja estudando para esse concurso, aqui é de acordo com a Lei 16.024, tá? Não sei das outras regras. Ele fala que para pessoas com deficiência, esse é o termo que ele utiliza, serão oferecidas 5% das vagas. E para os afrodescendentes, 10% das vagas oferecidas, tá? É o que está na Lei 16.024, tá bom? E tem uma série de requisitos que o servidor tem que fazer jus aí para poder fazer o concurso, tá? Então nós vamos estudar esses requisitos lá no artigo 9, daqui a pouquinho, tá? Mas ele deve apresentar um documento de identidade e também pagar a taxa de inscrição. É só exatamente, né? Aí ele pode ser impedido de fazer o concurso se não pagar a taxa de inscrição? Claro, exceto se ele tem lá, teve a gratuidade da sua inscrição no concurso. Aí é outros 500, né, como a gente diz. Mas aqui a regra é isso aí, tá? Bem resumidinho aí as regras sobre o concurso público. Tá massa? Beleza? Sobre a investidura no cargo, como eu lhe disse, nós temos o que aqui para discutir? Sobre os requisitos, tá? Veja, são requisitos para investidura. De forma muito correta, a investidura ocorre o quê? Com a posse. Então veja, os requisitos para ingresso no cargo não são exigidos no ato da inscrição. Alguns estatutos aí, ainda neste ano, ainda tem lá na sua redação dizendo que os requisitos serão exigidos no ato da inscrição do concurso. Veja, tem até uma súmula aqui do STJ que eu até trouxe. A súmula 286 diz: o diploma ou habilitação legal, isso aqui é habilitação legal, tá? Requisitos. Para exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição, tá? Então, sempre na posse vai ser exigido aí esses requisitos. Bem simples, aqui basta decorar. Nacionalidade brasileira, está no gozo dos direitos políticos, ou seja, pode votar e ser votado. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Nível de escolaridade exigido para exercício do cargo. Posso ter a menos? Não, mas posso ter a mais? Posso. Quem pode mais, pode menos. Idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Ah, professor, aqui, ó, eu não tenho 18 anos, ainda posso fazer a prova? Claro! Acabei de falar que os requisitos têm que ser, o quê? Ser dispostos aí na nota da posse, não na hora que vai fazer a prova, tá bom? E você tem que ter aptidão física e mental. Você vai fazer exame lá no TJ, tá? Bem simplesinho o exame também. Tá? Para treinar, questãozinha aí de 2006 da FUNRIO, tá? Todo bloco a gente faz algumas questões para consolidar o conteúdo. Não tem essa questão não foi aplicada para o nosso estatuto, mas ela pode ser utilizada. Olha só. O provimento do cargo público se classifica com o quê? Né? Então nós temos aí provimento direto e indireto. Vocês ouviram falar alguma coisa sobre isso? Não. Tá? Originário e derivado? Opa, acho que sim. Mas olha só. Nunca vai lá, já essa aqui já vou passar para o gabarito. Não, 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 não. Sempre analise todas as opções da prova, todas as alternativas. Tá? Exceto quando o prazo para a posse, por exemplo, é 30 dias, prorrogar por mais 30. Todas as outras opções estão erradas, mas você já está analisando as outras. Mas se você achar lá o prazo, já achou, não precisa. Esse tipo de questão, sim. Vou deixar essa em stand-by, que eu acho que é a correta. Complementar e suplementar? Não, isso aqui é o quadro, né? O quadro se divide. Simples e composto? Isso aqui nem é língua portuguesa. Direcionado e aleatório? Não. Então, bacana, realmente aí a opção correta é a letra B, né? Se classifica em originário e derivado. Outra questão, e aqui, pelo amor de Deus, você vai fazer o seguinte na hora da sua prova, tá? Pega a sua caneta, tá? Pega a sua caneta e faça isso aqui, ó. O que ele quer saber? De acordo com a Lei 16.024, tá? O concurso público pode ser realizado no âmbito do TJ, tem o seu prazo fixado em 1 ano. Opa, temos o... Mas beleza, mas não é até 2 anos? Exatamente, é até 2 anos. Não precisa ser de 2 anos. Considerando que o referido concurso obedece à disciplina aqui da Lei 16.024, assinale a alternativa incorreta. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Por favor. Tá? Na hora da prova você tá cansado, tá tenso, tem gente que soa frio a mão, tem gente que dá dor de barriga, tem gente que dá dor de cabeça, tem gente que dá dor nas costas, tá?
Tem gente que, cada um tem uma reação, tem gente que dá fome, tem gente que fica sem fome, enfim. Cada um reage a uma forma diante do estresse, né, da pressão. Então, você está lá e você está preparado, você estudou, mas veja, você vai responder quantas questões na hora da sua prova, 60, 80, 100, não interessa. Auxilie a sua mente, ao seu cérebro, tá? Não fique lá gastando tempo e energia com coisas desnecessárias. Em vez de você, o concurso público pode ser de provas e títulos. É para fazer incorreta. Depois você lê a alternativa depois e vai voltando. Não faça isso, tá? É para assinalar a alternativa incorreta. Olha lá. O concurso pode ser de provas ou de provas e títulos? Pode ou não pode? Pode, a gente viu que pode. O concurso público pode ser prorrogável uma vez por um ano? E aí, ó, se você não presta atenção no enunciado, pimba, você vai lá e marca essa aqui como correta. Porque o que ele fez aqui, ó? Ele te induziu a marcar essa aí, ó. O concurso público tem 1 ano, mas ele não está pedindo quanto ele pode ser prorrogado. Ele está pedindo para você marcar incorreta, tá? Tá correta também. B, o prazo do concurso foi fixado no seu edital. Sim, o edital é a lei do concurso. A abertura de novo concurso fica condicionada ao término do prazo de validade do concurso a que se refere a questão. Tá? Veja, como dito, não. O que acontece? Ele não pode nomear gente aí antes da validade do concurso anterior, beleza? E terminamos aqui, tá, pessoal? Essa forma aí, falamos sobre aí o ato complexo da investidura em cargo público.